Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que estiver aqui nos acompanhando, nosso Blocult, começando aqui hoje. Eu tinha comentado, né, evidentemente, que a gente estaria já a partir de semana passada, né, retrasada aí, começando com o nosso Blocult aos sábados. Bom, a rigor, ainda permanece essa ideia, né? Porém, evidentemente, às vezes não é sempre que a gente consegue devido à correria do dia a dia, alguns compromissos, né? Problemas aí que a gente acaba enfrentando esse final de semana, esse sábado para ser mais exato, muita correria e, consequentemente, também cuidando não só disso, né? Mas também de outras coisas aí do canal, a gente acabou deixando para organizar, produzir aqui então o Blocult para vocês para domingão mesmo, né? No caso hoje dia 26. E, bom, falar aí algumas curiosidades, né? Algumas questões interessantes que temos na agenda, na pauta do dia e fazer uma pequena correção, né? Não é bem uma correção, mas uma adequação, né? Porque muitos ouvintes devem ter entendido na semana passada, nos últimos dias aí, que eu me referia à banda original Dire Straits, né? Sendo que na verdade é o Dire Straits Legacy, que estará em São José dos Campos, né? Aí vocês devem estar se perguntando qual é a diferença, né? Bom, a gente não está falando da banda original, né? Praticamente. O que está mesmo aqui na notícia, vou até ler no que a Life informa, está constando no seu texto, né? O Dire Straits Legacy volta ao Brasil em maio com a For You World Tour 2023, formada por músicos que fizeram parte de diferentes fases da carreira do Dire Straits. A banda apresenta um show único e emocional e revive a inesquecível e mágica atmosfera da icônica banda britânica. O lendário Dire Straits está chegando à cidade de São José dos Campos para uma única apresentação no dia 5 de maio na Arena Farmaconde, zona oeste da cidade, como parte de sua turnê mundial de 2023. Os ingressos já estão à venda. Aliás, vocês podem adquirir no www.queroingresso.com.br. Os valores, né, podem conferir aí também no site, não vou ficar aqui entrando em detalhes, mas de qualquer forma, o importante a saber é que, formada por integrantes de diferentes fases da carreira da banda britânica, formada na década de 70, a Dire Straits Legacy está em permanente evolução e, além de manter viva a memória de canções atemporais como Romeo and Juliet, Sultans of Swing, Money for Nothing, Tune of Love, Walk of Life, When It Comes to You, You and Your Friend, On Every Street e muitos outros hits, apresenta novas composições. Pois é, tá aí então para aqueles que quiserem conhecer, né? Vários integrantes aí da banda que estarão reunidos para o show e tenho certeza que vocês vão gostar, fãs de rock aí de uma forma geral, além dos fãs de boa música, né? Não precisa ser nem especificamente do rock. E você que está nos acompanhando aí neste começo de semana, talvez está me ouvindo na segunda-feira, né? E não hoje, dia 26 de março, falar aqui do dia 27, pesquisando, descobri que é dia do circo. Pois é, parabéns aí ao circo de uma forma geral e todos os artistas, produtores, as pessoas que vivem, né? Dessa tradição, dessa cultura, das artes circenses, desde os grandes circos aí, como o Circo de Solé, até os circos de bairro, né? Até os circos, entre aspas, pequenos, que sempre procuram trazer alegria, diversão,
Fazia tempo que eu não ia em circo e nos últimos tempos, né, algo assim, em menos de um ano, tive a oportunidade de ir 2 vezes em circo nesse período aí, mesmo com pandemia, né, mas já com a situação melhorada, mais equilibrada, utilizando máscara, né, evitando aí maiores problemas, conseguimos juntar os amigos e nos divertirmos. Então, parabéns aí ao Dia do Circo, às atividades circenses e vamos tocando aqui então o nosso Blocult. Queria trazer a programação de um evento que está tendo aqui em São José dos Campos. Falamos de circo, né? Agora falar um pouco de teatro. Você que já estiver nos ouvindo, né, ou estiver ouvindo aí durante a semana, já coloca aí na agenda a programação da Semana do Teatro. Dia 27 de março, às 20 horas, encontros Los Trancos e Barrancos, isso no dia 27 de março, né? Dia 28 de março, às 20 horas, 88, Companhia Aia. Dia 29 de março, nas 10 e 14 horas, Sputnik 2 e outras histórias caninas. Companhia do Trailer Teatro em Movimento. E às 20 horas no mesmo dia, A Procura de Algo que Dure. Companhia dos Cacarecos. Dia 30 de março, também às 20 horas, no Quintal do Mundaréu, com o grupo Teatro do Imprevisto, o GTI, né, o nome deles, Grupo Teatro do Imprevisto. E dia 31 de março, fechando então a Semana do Teatro, às 20 horas, Uma História sobre Nós. Companhia Ablau Quer Falar. Tudo ocorrendo então no Cine Teatro Benedito Alves, na rua Rui Dória, número 935, no centro de São José dos Campos. É possível fazer a reserva de ingressos pelo site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, www.fccr.sp.gov.br. Lembrando que o ingresso é solidário, sendo cobrado aí, no caso, um pacote de trigo ou fubá. Então, pensa bem, né? Pelo valor aí de um pacote de trigo ou fubá, você poderá ver, se encantar, rir, se emocionar com os espetáculos aí, né? Com as apresentações que estarão, portanto, na Semana do Teatro de 27 de março, segunda-feira, até 31 de março, sexta-feira. E é isso aí. Acho que é um dos principais elementos que a gente tem para estar falando essa semana para poder ilustrar, fazerem vocês ficarem aí devidamente cientes. Só repetindo, né? Cine Teatro Benedito Alves, na rua Rui Dória, 935, no centro, região aqui próximo da Igreja da Matriz, né? Próximo aí da Matriz, próximo também do Banhado, região central aqui de São José dos Campos. E o Cine Teatro Benedito Alves, né? Eu lembro aí principalmente na época de criança, jovem, criança mesmo, né? Acho que já nem era mais na época da adolescência. Na adolescência já eram outros teatros, como o Teatro do Centro, o Teatro do Colégio Dom Bosco, do o teatro como é o nome? Da Univap, né? Mas durante muito tempo o Benedito Alves foi um belo local, foi um excelente aprendizado aí, né, do teatro. Quando criança, a gente era levado, os passeios de escola, as excursões para poder assistir às diversas peças, né, que tinham aí já na época, quando era criança ainda. Eu acho que um dos primeiros teatros que eu tive contato foi justamente o Benedito Alves, né? Ficou fechado aí por muito tempo, passou por reformas, teve alguns problemas,
porém depois reabriu, né? Teve novos problemas aí, foi até um pouco polêmico na época algumas histórias, né? Mas de qualquer forma, está aí funcionando e agora recebendo então a Semana do Teatro. Esperamos que dê tudo certo, né? E vamos que vamos aí com a nossa programação, tocando o barco, portanto, aqui no nosso Blocult de hoje. E para quem, além de teatro, também curte cinema, né? Uma dica aqui, uma sugestão, essa do próprio Guilherme, também colaborador, né? Coordenador aqui do nosso podcast Mesa de Debates, falando de um filme, né? Que ele assistiu esses dias, o Cidades Invisíveis. É um filme que aborda a questão do garimpo ilegal, faz uma crítica, né, a toda essa questão do garimpo ilegal, uma crítica com pegada social, ambiental, né, toda a lógica por trás disso. E lembra muito esse momento pelo qual a gente está passando, e apesar de agora ter dado uma certa baixada na poeira, mas ainda é importante não deixar esse assunto morrer, é importante não deixar esse assunto sair aí da pauta do dia, que é a questão não só dos Yanomamis, né, mas também dos Pataxós, né, também dos Guajajaras, entre outras etnias, entre outros grupos indígenas, entre outros povos indígenas que estão sofrendo aí na mão dos garimpeiros, na mão da especulação, na mão da exploração aí de minérios, pedras preciosas, ouro, entre outros, que estão simplesmente fazendo aí barbaridades, desde estupro, né, de mulheres, crianças, vulneráveis de uma forma geral, além de toda a questão da poluição, do desmatamento e mantendo essas populações verdadeiros reféns que mal conseguem ter aí o direito à sua própria terra, né? E consequentemente fica difícil aí para plantar, caçar, pescar, fazerem as suas atividades de coleta, como é típico, né? E acabam passando por situações como a gente viu aí, e alguns fotógrafos, alguns críticos até fizeram algumas comparações, né, fortes, e nem daria como, não teria nem como não ser, né, imagens fortes aí de comparando a situação dos Yanomamis, entre outros povos, outras etnias aí, a situação de crianças, famílias, né, adultos e idosos, e como era tratado os judeus nos campos de concentração durante o período conhecido como Holocausto, né? E o mais impressionante é que eles conseguiram assim casar imagens, se não idênticas, né, mas muito ali próximas, né, mostrando como, infelizmente, a mazela humana em diferentes épocas, em diferentes contextos, acaba, no final das contas, sendo muito parecida, né, se não igual, a depender do tamanho que a tragédia toma proporções. Mas é isso. Um filme aí então, né? Cidades Invisíveis, para vocês estarem cientes, irem atrás para conhecer. Eu acredito que vão gostar. De qualquer forma, vamos aí tocando nossas atividades, falando de outros assuntos também. E lembrando, você que tiver alguma programação, alguma dica, alguma sugestão também para estar indicando, né? Fala aí pra gente, porque com certeza, creio eu, né? Vocês vão gostar e é até bom para estar falando aqui também, ajudando a gente a
conhecer um pouco melhor do que está ocorrendo na cidade e também incentivando as pessoas a conhecerem um pouco mais do movimento cultural, dos movimentos artísticos aqui, seja em São José dos Campos ou outros locais aí do estado, do Brasil, enfim. Vamos para um pequeno intervalo e já retornamos aqui com mais Blocult. E o Brasil perdeu neste final de semana o irreverente Juca Chaves. Ele que nasceu em 1938, acabou falecendo, né, neste 2023, com, infelizmente, aí, né, nossos sentimentos. Ele que sempre foi bastante irreverente, com um humor crítico, né? E não perdoou, seja políticos de direita, de esquerda, sempre tentando colocar aí aquilo que ele acreditava, né? E claro, tentando mostrar que a arte ela tem um lado, né? Na verdade, não é que ela não tem lado, mas ela tem um lado que é o lado da crítica, é o lado de mostrar que ninguém está acima dela e que certas questões devem ser devidamente levadas em conta, né? A gente não está aqui para ficar idolatrando esse ou aquele, né? O político A ou o político B, e até o próprio Juca Chaves, né, foi taxado dessa forma quando começou a criticar políticos do Partido dos Trabalhadores, né, ou de esquerda de uma forma geral, sendo que durante muito tempo criticou, né, fez zombarias e reverências aí com o seu humor contra a direita de uma forma geral, que era quem estava no poder, né? Porém, o grande ponto é que ele não era um crítico da direita ou um crítico da, entre aspas, esquerda, né? Ele era justamente um crítico daquilo que ele via que estava errado, né? Daquilo que ele via que não estava dando certo e, consequentemente, acabou sofrendo também, por um lado, os diversos ataques daqueles que não o compreendiam. Bom, tá aí então nossa homenagem ao Juca Chaves, né? E vamos tocando aqui nosso barco com outras informações também. Tava vendo aí na TV Cultura uma homenagem a artistas famosos da época do chamado classicismo, né? E agora tem mais novidade aí também para o pessoal conhecer. Eu me refiro basicamente à exposição Michelangelo, o mestre da Capela Sistina. O MIS Experience, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, apresenta a maior exposição imersiva já realizada no Brasil sobre a Capela Sistina e os afrescos de Michelangelo, que estão entre as mais famosas obras da história da arte. A estreia da mostra Michelangelo, o mestre da Capela Sistina, inédita no país, entrou em cartaz em 25 de janeiro de 2023 e os ingressos podem ser comprados online ou retirados na bilheteria física do espaço. A reprodução gigante do teto da Capela Sistina
com estrutura criada exclusivamente para essa exposição, vai proporcionar ao público uma experiência inédita de imersão no ambiente, inclusive com a reprodução dos famosos mosaicos no piso. A sala, dedicada à imersão, contará com recursos de alta tecnologia de animação e sonorização, promovendo um mergulho dos visitantes nas obras de Michelangelo. Detalhes sobre cada grupo de afrescos criados pelo pintor renascentista italiano compõem a experiência. Então vai ser interessante aí, né, para os fãs de arte, para as pessoas que gostam, curtem e apreciam de uma forma geral, para conhecer um pouco aí da obra de Michelangelo e, claro, um pouco mais da pintura. Eu lembro quando teve em São Paulo, foi muito interessante, diga-se de passagem, sobre o Leonardo da Vinci, né? Até porque o da Vinci não só pintor, né, um artista como era conhecido, mas era um verdadeiro cientista, né, um grande estudioso de tudo, filósofo. Acho que tudo que era área do conhecimento, né, se a gente pode aí destacar, ele estava presente. Podemos aí ver questões, né, do Da Vinci e também do próprio Michelangelo, aí no que diz respeito a áreas exatas, áreas humanas e também áreas biológicas, né? Eles procuravam naquela época, em que pese a gente hoje ter grandes especialistas em assuntos específicos, né? Eles tentavam ser grandes especialistas em todos os assuntos possíveis, né? Inclusive era até difícil isso acontecer concretamente, né? Mas de uma forma geral eram outros momentos, né? Eram outros períodos e que inclusive possibilitavam isso. Estava aqui até sobre essa questão, né, de outros tempos que possibilitavam esse conhecimento. Queria, antes de encerrar o Blocult, né, lembrar de alguns momentos em que nas conversas, nos papos entre amigos, né, principalmente envolvendo o Guilherme aí, quando ele tentava explicar alguma questão que evidentemente passava por uma conceitualização, uma contextualização marxista, né, para a gente poder apresentar uma outra leitura de mundo, era bastante complicado no sentido que os colegas, né, de uma forma geral, e as pessoas habituadas com a pressa, né, cotidiana, acabavam não aguentando quando a pessoa levava mais do que 3, 5 minutos para falar, né, explicar determinada consideração e, consequentemente, acabavam se distraindo ou acabavam interrompendo e, consequentemente, perdiam grande parte da explicação que servia até para ilustrar muito do que era necessário colocar nesse assunto, né? E aí me fez refletir, né? Como, inclusive, isso o capitalismo consegue mexer, como, inclusive, essa pressa, né, já é também uma armadilha do próprio sistema para poder corroborar, né, favorecer o sistema. Você tem pressa de ouvir um argumento mais construtivo, um argumento diversificado, um argumento que precisa de calma, de reflexão, que precisa de tempo para poder mostrar, para poder desconstruir aquilo tudo que já está embutido na gente, né? Pelo sistema, pelo convívio social. E justamente por estarmos embutidos disso, inclusive embutidos da pressa do sistema capitalista, a gente muitas vezes não quer parar para de fato ouvir, né? Então, eu até estava querendo
esses dias escrever um texto sobre isso, né? Vou até anotar essa ideia, porque são questões que fazem a gente pensar bastante. E até falo aqui aproveito esse espaço do Blocult para estar lançando essa ideia também e espero que reforce aí, né? Faça você pensar também os momentos em que, na pressa, você também deixou de ouvir ou prestar atenção numa ideia, num pensamento, numa filosofia que, inclusive, bata de frente com a sua, né? Que, inclusive, aponte alternativas que vão contra aquilo que até então o status quo estabelece, né? Mas é isso. O Blockout também vai um pouco aí na pegada provocativa, né? Eu sempre gostei bastante aí do Antônio Abujamra, né? Do seu programa Provocações, embora a gente tenha alguns estilos diferentes, mas acho que para além de eventos e falar de arte e cultura de uma forma geral, é importante em espaços como esse, ainda mais no podcast Mesa de Debates, a gente trazer esses assuntos aí para apimentar a conversa e, claro, promover todo tipo de reflexão, discussão e debate. Bom, minha gente, vou deixar vocês aí aproveitarem seu domingo, sua segunda-feira, o resto da semana e a gente volta aí depois com mais Blocult e, claro, curtam, compartilhem, né? Invistam aí também no canal, entrem aí para conhecer o nosso Padrim. Vamos ajudar esse projeto a crescer cada vez mais. Não é algo que vocês vão ver em qualquer lugar e principalmente aqueles que não aguentam mais toda essa lógica do grande capital com a grande imprensa, né? Vamos ajudar aí, né? Trabalhador ajudando o trabalhador a promover cada vez mais uma imprensa alternativa, uma mídia independente que fale aí sobre as questões em defesa da classe trabalhadora, questões anticapitalistas, questões que partem do princípio de que um outro modelo social, econômico, político é possível para a sociedade e para nossas vidas. Capite? Um abraço, um beijo, vamos que vamos, camaradas, e interrompendo aqui, né, encerrando o Blockult de hoje. Um beijo no coração de todos e tchau!